Olá pessoal, eu sou o professor Márcio do Carmo. Estou aqui para gravar mais uma aula de ciências do nono ano, que tem como tema átomos, elementos químicos, íons e isótopos. Nessa quarentena, nessa pandemia, todos os professores estão em casa, estão ministrando aí aulas remotas. Eu já escolhi usar essa blusa, essa farda da escola em que eu ensino, como uma forma de homenagear. Hoje é o dia em que a escola completa 35 anos. A escola é de 1985. É uma escola que eu estudei desde criança, desde a infância, e eu gostaria de fazer essa homenagem. Saudade dos dois motivos de usar essa blusa. O primeiro é a homenagem à escola. O segundo, que eu estou numa saudade danada de usar essa farda, de voltar da aula com todos vocês, meus alunos, de estar presente ali ao vivo com vocês e não virtualmente. Enquanto nós vamos nos adaptando, né? Eu uso de verdade a farda dessa escola, enfim, sempre estudei lá. Agradeço demais aos professores que fizeram parte da minha vida nessa escola. Eu gostaria de citar alguns nomes, não desmerecendo os outros, mas alguns que eu carrego como referência dessa escola José Jucá, que foram, por exemplo, quando eu cheguei lá na escola, na época era quarta série, e a minha primeira professora, que eu lembro até hoje, chama-se Antônia Laurentini, conhecido como Toninha. Depois vieram outros professores, e esses outros professores que eu vou citar aqui, eles estão ligados intimamente com a história da José Jucá. Eles estavam na escola até então, quando ela começaram desde o início, quando ela era chamada ainda de Governador Gonzaga Mota. Então, olha, um nome de uma professora que eu nunca vou esquecer, que faz parte daquela história, que deve ser homenageada de todas as formas, independente de qualquer coisa, independentemente de quem seja o gestor, independentemente de política, de qualquer coisa. É a professora Laninha Brilhante, que hoje está aposentada, uma professora que eu tenho como referência na minha vida, foi professora minha. Também ela também é formada em ciências biológicas, né? Me inspirou também, sou formada em biologia. Outra professora que eu gosto de destacar, que também valorizo muito o trabalho dela e que faz parte da escola da história daquela escola, é a professora Zizi, que é irmã de Laninha Brilhante, a Zizi Brilhante. E não devemos esquecer também que tanto Laninha como Zizi fizeram parte do núcleo de estudo daquela escola por muito tempo, assim como sua irmã Eliane Brilhante, que esteve sempre à frente ali a maior parte do tempo daquela escola. Então, eles são responsáveis, essas pessoas são responsáveis pelo sucesso daquela escola, pelo sucesso, pelo patamar que ela chegou. E eu só tenho a agradecer a essas pessoas. Então, muito obrigado a vocês, né? Espero continuar com esse legado nessa escola por muito tempo, tentando aí disseminar, ser um discípulo de vocês. Então vamos à nossa aula hoje. Eu vou dar uma pausa no vídeo porque eu irei apresentar alguns slides para vocês, meus alunos, sobre esse conteúdo aqui, certo? Átomos, elementos químicos, íons e isótopos. Eu vou fazer uma revisão sobre átomos. Vai ser um pouco repetitivo, porque eu vou revisar desde quando a gente estava saindo para a paralisação. Aí depois entrarei em um conteúdo novo, que é elementos químicos. Falarei de íons e de isótopos. Se der tempo, vocês, meus alunos, terão uma sugestão de atividade, senão ficará para a próxima aula. Então, valeu, abraço, boa aula. Só lembrando que as professoras que eu citei anteriormente, que é Laninha, Zizi e Eliane, hoje elas estão aposentadas, já não estão mais na função, mas deixaram esse legado importante, viu? Começaram nessa escola desde o início, construíram, deixaram muitos discípulos, muitos alunos que hoje aí têm sua vida formada, que hoje também já são professores naquela escola, como é o meu caso, né? E enfim, agradeço demais
não desmerecendo os outros professores, mas esses professores que eu citei, eles não devem jamais deixar de serem mencionados pelo valor histórico, né, por estarem por muito tempo atuando naquela escola, por serem os primeiros daquela escola a se aposentarem também, por começarem desde o início da formação daquela escola. Então, quando se fala de escola Governador José Jucá, aliás, Governador Gonzaga Mota e José Jucá de Souza Castro, que agora é o seu nome, esses professores devem ser lembrados. Seria uma injustiça não lembrarmos desses professores. Então, me desculpem, alunos, eu tomar um espaço da aula de vocês para falar, para fazer essa homenagem, mas é porque, assim, como professor e vocês estudando nessa instituição, eu não poderia jamais esquecer de citar o nome desses professores e fazer essa homenagem. Então vamos à aula. Lembrando que o livro que a gente usa é o livro aqui, Araribá Mais, vocês alunos têm, certo? Ciências nono ano. Caso vocês não tenham esse livro, eu vou deixar o link para vocês baixarem a versão para poder vocês acompanharem. Então, meus alunos do nono ano da José Jucá de Souza Castro, nós já temos muita coisa para avaliação de vocês, né? Já fiz a introdução com vocês sobre o átomo, sobre distribuição eletrônica, sobre o número de camadas eletrônicas. Temos muita coisa, né? Muita sobre a matéria, as propriedades gerais da matéria, propriedades específicas da matéria. Tem muito assunto para avaliar. Então a avaliação de vocês vai ser online, como eu coloquei aquela pesquisa, vai ser pelo Google Formulários, certo? Não se preocupem que vai dar tudo certo. Continuando aqui, ó, o tema de hoje não é sobre o átomo. Eu vou dar uma pequena revisada, claro, não tem como entrar em um novo sem revisar, mas eu estou mostrando aqui para vocês o que tem no livro de vocês, na página 70 e... cadê a página? Página 42, certo? Começa esse assunto aqui, ó, o átomo, tema 2. Só que esse não é assunto para hoje. Tá aqui mostrando o que vocês já estudaram, né? Eletrosfera, o número de elétrons permitido em cada camada eletrônica. Isso a gente já fez algumas atividades. Eu posso até fazer uma revisão hoje desse assunto. Como sugestão de leitura, leiam vocês em casa sobre o bóson de Higgs, viu aí no livro de vocês, ó. Bóson de Higgs, também conhecido como partícula de Deus, viu? É sobre uma das teorias aí de como tudo começou, de como essa bagunça que tem hoje no planeta começou, de matéria, viu? Começa aí a querer derrubar a teoria do Big Bang, ou pelo menos mudar. Leiam em casa, por favor, viu? Bóson de Higgs, muito interessante. O assunto de hoje, sim, se vocês quiserem esse livro digital disponível, eu posso estar disponibilizando o link aí para vocês baixarem. Na verdade não baixa, ele visualiza na tela, certo? O assunto de hoje é elementos químicos, como vocês viram quando eu apresentei lá no quadro, né? Eu vou falar de elementos químicos, de íons, o que são isótopos. Aí, o que são isótopos? São átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, porém tem número de nêutrons e de massa diferente. O que são íons? Nós vamos ver isso aqui bem direitinho nos slides que eu vou mostrar para vocês. Por enquanto eu estou mostrando aqui o que tem no livro de vocês, certo? Algumas dessas atividades aqui vocês já fizeram, ó. Tá vendo? Algumas delas vocês já fizeram, tem outros que não fizeram ainda. Se der tempo é que eu vou passar a atividade hoje, certo? Se der tempo. Então vamos ao assunto, vamos para hoje, vamos para elementos químicos. Só que antes de elementos químicos eu vou dar uma revisada bem rápida aí sobre a estrutura do átomo, certo? Eu vou dar uma pausa aqui, vou ver se eu entro aqui no slide aqui sem pausar o vídeo. Vamos ver aqui. Beleza, já entramos aqui no estudo do átomo. Revisãozinha aqui, pessoal. Atualmente o conceito atômico, o conceito de Rutherford e Niels Bohr, né? Que foi aprimorado. O átomo ele é constituído por um núcleo e uma eletrosfera. Lá nesse núcleo vão estar os prótons, essa
esferazinha vermelha e os nêutrons. E lá na eletrosfera, circundando aqui, ó, arrodeando, que nem diz o Matuto, arrodeando o núcleo vão estar quem? Os elétrons. Lembrando que os elétrons são de cargas negativas e os prótons são de cargas positivas. Vamos para o próximo slide aqui, vamos ver se passa. Uma pausa aqui que não passou. Eu acho que agora vai, turma. Tava me passando aqui nessa tecnologia. Então vamos lá. Identificando o átomo. Os átomos, os diferentes tipos de átomos ou elementos químicos, eles são identificados pela quantidade de prótons que tem no núcleo. Por exemplo, aqui no destaque, ó, o berílio. O berílio, ele tem 4 prótons. Então ele é um tipo de átomo. Já o boro, ele tem 5 prótons, então é outro tipo de átomo, ou seja, é outro elemento químico. No núcleo do berílio vai ter 4 prótons, vai ter 5 nêutrons lá e 4 elétrons na eletrosfera. No núcleo do boro vão ter 5 prótons, 6 nêutrons e 5 elétrons. Então, observe que um átomo eletricamente neutro, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons. Então, se ele tem 5 prótons, ele vai ter 5 elétrons. A não ser em alguns casos especiais que eu irei mostrar depois. Esta quantidade de prótons recebe o nome de número atômico. Então, o berílio tem 4 prótons. Então, o número atômico do berílio é 4. E o número atômico ele é representado pela letra Z. Observe aí, ó, Z é igual a P. Significa dizer que o número atômico é igual ao número de prótons. Isso faz com que esta partícula seja um sistema eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de prótons em um átomo encontrado naturalmente, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Isso torna o átomo eletricamente neutro, ou seja, descarregado. Se ele tem 4 prótons e vai ter 4 elétrons, ele não está carregado nem positivamente nem negativamente. Essas cargas elas estão se anulando. Vamos ver o próximo slide aqui. Pronto. Aí, turma, número de massa. Não sei se vocês lembram, foi abordado esse assunto. O número de massa ele é representado pela letra A. É uma grandeza muito importante, certo? Ela corresponde à soma dos números de prótons com os números de nêutrons. Então, o número de prótons, quantidade de prótons somada com a quantidade de nêutrons vai ser igual ao número de massa. Então aí a fórmula Z mais N é igual a A. E o que é A? É o número de massa. Nesse exemplo aí, ó, esse átomo aí, um exemplo, ele tem quantos prótons? 5 prótons. Ele tem quantos nêutrons? 6. Quantos elétrons? Não importa. O que vai interessar vai ser o quê? O que vai interessar é a quantidade de prótons e nêutrons. Então, o número de massa A dele vai ser igual a 5 mais 6. Quanto? 11. Portanto, o número de massa dele é igual a 11. Com essa mesma expressão aí, nós também poderemos calcular o número atômico. Por exemplo, se não é fornecido o número atômico, mas é fornecido o número de massa e o número de nêutrons. Para saber o Z dele, o número atômico vai ser igual a A menos N, ou seja, o número de massa menos a quantidade de nêutrons. Se você quiser saber o número atômico dele, é só fazer aí essa subtração. Tem a massa, tem a quantidade de nêutrons, faz a subtração, faz o processo inverso que descobre aí a quantidade de prótons. Ou então você pode também descobrir a quantidade de nêutrons, né? A quantidade de nêutrons é igual a A menos E. Se você tem aí o número de massa, você tem também o número atômico, ou seja, o número de prótons. Então, massa menos o número de prótons é igual a N, ou seja, ao número de nêutrons. Resumindo, P é igual a E. O que é P? Prótons. E o que é E? Elétrons. Então, elétrons, quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. E N, que é o número de nêutrons, é igual ao número de massa menos a quantidade de prótons. Ou N é igual ao número de massa, ou seja, A menos E.
Z e P é a mesma coisa, dá no mesmo. Porque Z é o número atômico. E o número atômico é o número de prótons. Então, podemos então considerar que Z é igual a E. Quantidade de prótons é igual a E, porque um átomo é eletricamente nêutron, ele vai ter aí a mesma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, lá embaixo aí, ó, A é igual a P mais N, que é isso. A, número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ou A é igual a Z mais N. Dá no mesmo novamente, porque P e Z é a mesma coisa. P é prótons e Z é o número atômico. E número atômico é a quantidade de prótons. Vamos fazer essa atividade aqui só para vocês terem uma ideia. Um átomo que é constituído por 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Ele tem, respectivamente, número atômico e número de massa. Então você vai descobrir aí qual é o número atômico dele e qual é o número de massa. Vamos lá, ele é constituído por 17 prótons. Logo, o número atômico dele vai ser 17, porque Z é igual a P. Então, ó, P, 17. Então, logo, aí no destaque, Z é igual a P. Z é igual a P. A questão quer saber qual é o número de massa também. Eu já descobri o número atômico, né? Que é 17. O número de massa vai ser obtido pela fórmula A é igual a Z mais N, ou seja, a quantidade de prótons mais o número de nêutrons. Logo nós teremos aí o número de elétrons é 17, mas não interessa para a gente, o que interessa é a quantidade de prótons. O número de massa vai ser 35, porque se você somar 17, que é o número de prótons, mais 18, que é a quantidade de nêutrons, isso interessa, vai dar 35. Portanto, a alternativa que vai ter número de atômico 17 e número de massa 35, respectivamente nessa ordem, é a alternativa D, né? 17 e 35. Lembrando, esse 17 que a gente está se referindo é do número de prótons, que é a mesma coisa que número atômico, que a questão quer saber. Número atômico, o Z do átomo. Vamos para o próximo. Então, 17 e 35 é a alternativa correta. Outra questão. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144. E tem número atômico 70. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144 e número atômico 70. Então o Z dele é 70, né? E o A é 144. Podemos afirmar que o número de nêutrons que no seu núcleo encontraremos é. Então aqui é aquela que você vai usar uma daquelas fórmulas lá de fazer o contrário, de reversa, né? A fórmula correta é A, que é igual a massa, é igual a Z mais N. Nesse caso aqui você tem A, mas está faltando quem? N. Então você vai colocar o seguinte: N é igual a Z menos, aliás, é igual a A menos Z. Quem é o A aí? O 144, que é o número de massa. Então quem é o A? 144. Quem é o Z? 70. Então a fórmula vai ser 144 menos 70, ou seja, A menos Z. E você vai encontrar o número de nêutrons, que é igual a 74, alternativa B. Aqui só lembrando aqui para vocês da distribuição eletrônica que vocês viram também no livro de vocês, né? Então aqui um tipo existem 7 camadas eletrônicas e há uma quantidade máxima permitida e uma mínima também, né? Por exemplo, na camada K, ela comporta 2 elétrons, a camada L 8, a camada M 18 elétrons, a camada N 32 elétrons, a O 32, a P 18 e a Q 2. Você deve lembrar quando eu estava na sala de aula explicando para vocês sobre a teoria do octeto, né? Que um átomo ele se encontra estável quando ele tem 2 ou 8 elétrons aí na última camada, após distribuído. Nesse tipo de exemplo aí, ó, esse átomo aí ele tem um próton e um elétron. Então você vai jogar esse um elétron nessas camadas, só vai suportar aí, só vai ocupar a camada K, só vai ocupar a primeira camada. Não tem mais, né? Um átomo assim é como o hidrogênio, que só tem um próton.
Vamos fazer essa atividadezinha. Faça a distribuição eletrônica para os seguintes elementos: sódio, cálcio, potássio e zircônio. Vamos fazer só de alguns, não vamos fazer de todos não, porque vai ficar muito comprido. Fazer aí, por exemplo, a do sódio. Ele tem 11 elétrons. 11 elétrons. Porque o número atômico dele é 11. Então ele vai ter 11 elétrons. Você vai distribuir esses elétrons nas camadas. Desses 11 você vai jogar 2 na camada K. Vai jogar 8 na L. 2 mais 8 faz quanto? 10. Sobra quanto para a próxima camada? 1. Então esse 1 elétron vai ficar na camada M. Vamos para o próximo. O cálcio. O cálcio tem um número atômico 20, logo ele vai ter 20 elétrons. Vamos distribuir esses 20 elétrons nessas camadas. Vamos jogar 2 na K, L na 8. Vamos lá, 2 mais 8, 10. 10 para 20, falta 10. Então aí você pensa, eu vou tacar esses 10 na camada M. Mas não pode. Camada M não, a última camada não pode ter mais de 8 elétrons. Então você joga 8 na camada M e o restante vai para a camada seguinte, que é 2. Então, 2 mais 8 aqui, 2 da K mais 8 da L dá 10. E você tem 20 para distribuir, então estava faltando 10. Você não pode jogar esses 10 na camada M, porque a última camada ela não pode ficar com mais que 8 elétrons. Então você deixa 8 na M e joga os 2 na camada N, cria uma nova camada. Passando aqui para o próximo slide. Vamos para hoje. A aula de hoje é sobre elemento químico, que vocês viram aí no livro, né? O que é elemento químico? Na verdade é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Os elementos químicos são representados por símbolos que podem ser constituídos por uma ou por duas letras. Então, quando o símbolo do elemento é constituído por uma única letra, essa deve ser maiúscula, como por exemplo o hidrogênio, a inicial maiúscula H, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, o potássio, o flúor. Lembrando que os nomes desses elementos químicos, eles são colocados, a inicial ela é colocada de acordo com a original em latim, certo? Que é para ser uma linguagem que todo mundo entende em qualquer lugar do mundo. Então os nomes são latinizados para poder ter o símbolo atômico aí colocado na tabela periódica. Vamos para o próximo slide. Então, se for constituída por duas letras, a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Por exemplo, o hélio, então vai ser o quê? H maiúsculo e o E minúsculo. Cálcio, o C maiúsculo e o A minúsculo. O sódio, aí, um exemplo aí, ó. Sódio, você pensa, gente, sódio era para ser SO, mas na verdade a palavra sódio em latim, ela não tem nada a ver com S, né? Eu não sei o que é que significa sódio em latim, mas alguma coisa aí que começa com Na. O níquel, polônio, mercúrio, a prata, o ferro. Então são exemplos aí de nomes dos símbolos dos elementos químicos. É comum a gente usar uma notação geral para apresentar o elemento químico. No livro de vocês, ó, que a gente está usando aqui, ó, o elemento químico, letra E. Em cima colocar a massa e embaixo colocar o Z. O que é o Z? O número atômico. Só que no livro de vocês foi colocado um X no lugar do E. A mesma coisa, viu? Mesma coisa. Então aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. E de elemento químico, de símbolo do elemento químico, né? O A, número de massa, e o Z de número atômico. Ou então, ó, distribuído assim, ó, né? Na diagonal. ZEA. Exemplo aí, ó, nome, cloro. Qual é o símbolo dele? Cl. Embaixo tem o 17, em cima o 35. O que é que significa dizer esse 17 embaixo? Que é o Z dele, é a quantidade de prótons, é o número atômico. E o 35 em cima, o que é que significa? O número de massa. Então, ó, o A do cloro, que é o número de massa, é o 35. O Z. Z é o número atômico, que é a quantidade de prótons. E a quantidade de prótons, que são as cargas positivas, tem aí, ó, é 17. Se ele tem 17 prótons, ele vai ter o E quanto? 17 também, 17 elétrons. No caso desse átomo aí, ele vai ter 18 nêutrons. Ferro do mesmo jeito, né? Eu vou dar o exemplo aqui do ferro, não vou se estender aos outros não. O que é que significa esse 26 do ferro? É o número atômico dele, o Z dele.
O que é que significa o 56 que está em cima? É o A dele. O que é o A? O A é o número de massa. Né? Lembrando que Z é a mesma coisa que P. E o que é P? Número de prótons, que são as cargas positivas. Então, se ele tem aí 26 prótons, o número atômico dele é 26. E logo, se ele tem 26 prótons, ele vai ter também 26 elétrons. Então, a letra E de elétrons aí é igual à quantidade de cargas negativas. E o número de nêutrons dele, o N, 30. Ok? Beleza, vamos para o próximo slide. Um átomo ele pode perder ou ganhar elétrons para se tornar estável. Isso ocorre nas ligações químicas. Nestes casos, será obtida uma estrutura com carga elétrica chamada de íon. Quando o átomo perde elétrons, o íon terá carga positiva e será chamado de cátion. Por exemplo, aí, o ferro, ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele perdeu 3 elétrons lá de sua eletrosfera, ele tinha 26 elétrons, né? Tem 26 prótons e 26 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele ficou apenas com 26 menos 3, 23. Ficou apenas com 23 elétrons. Então, ele ficou com 3 prótons a mais. Ele vai ficar carregado positivamente. Então, esse átomo aí é chamado de íon cátion. Né? Quando ele perdeu esses 3 elétrons, ele é chamado de cátion. Todo átomo que perde elétron, que fica carregado positivamente, é chamado de cátion. Olha aí a palavra, ele é um íon cátion. Quando o átomo agora ele precisa ganhar elétron, ele vai ter mais cargas negativas na eletrosfera. Ele vai ter mais cargas negativas do que positivas. Então ele é chamado de ânion. Olha aí a palavra ânion. O átomo de oxigênio, por exemplo, aí, ó, 2 menos, significa dizer que ele não é que ele, é o contrário, não é que ele perdeu 2, não, é que ele recebeu. Porque esse menos aqui é de carga negativa. Então ele está com excesso de 2 elétrons. Ele recebeu 2 elétrons, viu? Não é perdeu, não confundam. 2 menos não é porque perdeu, não. Esse 2 menos é 2 cargas negativas a mais. Ele está com 2 elétrons sobrando. Opa, vamos voltar aqui mais um pouco. Então, esse átomo aí, ele ganhou 2 elétrons. Portanto, ele está carregado negativamente. É um ânion. Vamos comparar aqui os átomos, né? Comparando-se 2 ou mais átomos, nós podemos observar alguma semelhança entre eles. A depender da semelhança, nós teremos para esta relação uma denominação especial, que é, por exemplo, vamos observar aqui, ó, o átomo de cloro. Nós temos 2 representações do átomo de cloro aí. Primeiramente, vamos considerar primeiro o número o Z. O Z do primeiro está 17, o Z do segundo 17 também. Então o número atômico é o mesmo, né? Agora vamos observar o A. O A do primeiro, que é o número que está em cima, é 35 e o do outro é 37. Então o que é o A, pessoal? É o número de massa, né? Então vocês observem aí que é o mesmo elemento químico, só que com um número de massa diferente. Quando isso acontece, nós temos isótopos do mesmo elemento químico. Foi o que vocês viram lá no livro quando eu mostrei. O que são isótopos? Isótopos são elementos de mesmo número atômico, ou seja, é o mesmo elemento químico, só que eles têm número de massa diferente. Se eles vão ter número de massa diferente, eles vão ter também o nêutron diferente, certo? O N. Vamos voltar aqui. Átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massas são denominados de isótopos. Tem alguns nomes especiais, viu? Aliás, para o hidrogênio, o restante dos outros isótopos não tem nome especial, não. O hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio 1, ele não vai ter nenhum nêutron. Ele vai ter número atômico 1 e número de massa 1. Possivelmente ele não tem nenhum nêutron, né? Ele é chamado de quê? De monotério. Agora o hidrogênio 2, o hidrogênio pesado. Esse hidrogênio aí ele tem um nêutron, que vai ser somado com um elétron, que vai dar 2 lá em cima. Então o número de massa dele é 2. Ele é chamado de deutério. O hidrogênio 3. O hidrogênio aí ele vai ter 2 nêutrons, que vai ser somado com 1, que vai dar 3. O número de massa dele é 3. Então, ó, observem esses 3 hidrogênios. O 1 tem número de massa 1,
O 2 tem número de massa 2 e o 3 tem número de massa 3. O elemento químico é o mesmo? É o hidrogênio. Agora, eles têm a mesma quantidade de massa? Não. O primeiro tem 1, o segundo tem 2 e o terceiro tem 3. Por isso eles têm nomes especiais. O primeiro é o monotério, o segundo é o deutério e o terceiro é o tritério, viu? O trítio. Somente os isótopos de hidrogênio possuem esses nomes especiais. Agora, os demais são identificados pelo nome do elemento químico seguido pelo seu respectivo número de massa. Por exemplo, o carbono. Carbono 12 é aquele carbono que tem 12 como número de massa. Carbono 13 é aquele que tem 13 como número de massa. O carbono 14 é aquele que tem 14 como número de massa. Então vocês estão vendo aí 3 isótopos do carbono, né? O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Agora, existem átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes número atômico. Isso aqui não tem lá no livro de vocês. Não mostrou naquela página que eu mostrei, viu? Então, se o átomo ele tem o mesmo número de massa, mas tem diferentes números atômicos, olha aqui, ó. Aqui são átomos diferentes. Eu estou falando aqui do cálcio e do potássio. Já é diferente, não é o mesmo elemento químico. O que é que acontece então? Vamos lá, dê o nome. Átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos são chamados de isóbaros. Olha aí a palavrinha. Opa, vamos botar nela de novo. Volte. Isóbaros. O que são isóbaros? São átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Voltando aqui, né? Qual o número de massa dos dois? Voltando lá no início aqui, ó. Qual o número de massa dos dois? O primeiro, 40, e o segundo, 40. Qual o número atômico dele? O cálcio, 20, o potássio, 19. Número atômico diferente e número de massa iguais, eles são isóbaros. Observe que o A é 40 nos dois. Agora, estes átomos aqui que possuem número de nêutrons, o mesmo número de nêutrons, mas diferente número atômico de massa, vamos lá aqui, ó. Vamos olhar aqui para a massa do cálcio. Agora, tem 40, do potássio tem 39. São diferentes, né? Vamos olhar aqui para o número atômico do cálcio, 20. Do potássio, 19. São diferentes também. Agora vamos olhar para o N. O que é o N? É o número de nêutrons. Observe aí que o número de nêutron é igual. Do cálcio é igual ao do potássio. Então, quando isso ocorre, nós temos aí uma outra denominação especial chamada de isótonos. Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos, diferente número de massa, são denominados de isótonos. Valeu, pessoal? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Não esqueçam aí de se inscrever no meu canal, viu? Por favor. Tem muita aula importante aí de outras turmas, de outros conteúdos. Faça essa gentileza aí. Valeu, abraços, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.